Olá, sejam bem-vindos a mais um Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou João Freitas, o seu anfitrião, e estou hoje aqui na companhia de Isis Fernandes. Tudo bem, Isis? Seja muito bem-vinda. Olá, João. Olá a todos os ouvintes. Muito obrigada. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Bom ter você de volta, Isis. Bruno Vieira Borges, tudo bem, Bruno? Tudo bem, João. Obrigado pelo convite. É sempre muito bom estar aqui no Urbanidades. Muito bom, muito bom. Estamos recebendo hoje Vinícius de Souza Mendes. Tudo bem, Vinícius? Seja muito bem-vindo. Uma alegria ter você conosco. Oi, gente. Tudo bem? Muito legal estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito bacana poder falar sobre o meu trabalho para os ouvintes de Urbanidades. Estamos hoje aqui para conversar sobre o artigo Dançando pela Cidade, Fraternidades Folclóricas Bolivianas em São Paulo. O artigo foi publicado recentemente pela revista Périplos, revista de investigação sobre migrações. E é um ótimo artigo, Vinícius. Eu sei que ele é fruto da sua dissertação. E antes de falarmos sobre ele, eu acho que vale a pena que você explicasse um pouco sobre a migração boliviana. Você traz um dado que eu fiquei bastante surpreso: mais de 77 mil bolivianos vivendo na cidade de São Paulo. E aí eu queria, se possível, que você explicasse um pouco dessa migração boliviana, os fins dessa migração, mas também contasse um pouco o que são essas fraternidades folclóricas. Bom, então, são duas perguntas fundamentais para entender a presença boliviana em São Paulo. Eu vou começar pela primeira porque ela ajuda a entender melhor a segunda. A presença boliviana no Brasil, ela tem aí mais de 70, 80 anos. A literatura mostra a chegada de alguns bolivianos estudantes que vinham para o Brasil por meio de um acordo entre os governos do Brasil e da Bolívia. Jovens que vinham para estudar nas universidades do Rio Grande do Sul, do Paraná. E até hoje a gente encontra com algumas dessas pessoas que vieram ali na década de 60, 70 para estudar. Muitos deles para estudar medicina, então tem muitos médicos hoje que até vieram para São Paulo, que são aí figuras muito reconhecidas dentro da comunidade boliviana pelo tempo que estão aqui no Brasil. Mas o fenômeno ganha intensidade mesmo, ganha amplitude no começo desse século, no final da década de 90, começo dos anos 2000. Há várias explicações para isso, mas o consenso dos pesquisadores é que os bolivianos, durante a década de 80, 90, a Bolívia estava passando por uma crise, uma grave crise. Na metade da década de 80, o presidente da Bolívia chegou aí à rede nacional dizendo que a frase dele é: Bolívia se nos muere por las manos, a Bolívia está morrendo nas nossas mãos. E nessa época, muita gente saiu do país em direção aos Estados Unidos, à Espanha e na América do Sul para Buenos Aires, na Argentina. Então, Buenos Aires hoje tem a maior comunidade boliviana fora da Bolívia. Mais de 1 milhão de bolivianos morando em Buenos Aires e região metropolitana. Só que a Argentina também entrou em crise na década de 90. A crise da dívida a Argentina teve vários presidentes em um curto espaço de tempo. E nesse período, com a desvalorização do peso, que era um fator econômico fundamental para os bolivianos irem, para além da língua, São Paulo apareceu como o destino por excelência dessas pessoas. Então, muitos bolivianos que estavam em Buenos Aires vieram para São Paulo, empreenderam o segundo projeto migratório, e quem eram os familiares dessas pessoas, porque há uma característica familiar aí dessa migração, que remete assim a período pré-invasão já. Muitos desses bolivianos passaram a vir para cá. Então São Paulo se tornou, nesse período, final dos anos 90, começo dos anos 2000, até ali 2007, 2008, que é o período do boom econômico brasileiro também, essas pessoas passaram a vir para cá. Então foi quando chegou esse número que você estava dizendo que te chocou, e que é interessante porque ninguém sabe ao certo qual é esse número. O consulado boliviano em São Paulo diz informalmente que são 350 mil pessoas na cidade. Mas os registros da Polícia Federal dão conta aí de 70, 80 mil. Na pesquisa eu fui atrás também do número de eleitores que estavam cadastrados aqui para a eleição, né? Durante a pesquisa teve uma eleição presidencial na Bolívia, que inclusive foi a crise que derrubou o Evo Morales, os ouvintes devem lembrar, vocês também. E ali era um meio também de saber quantas pessoas, quantos bolivianos tinham aqui. Mas assim, é muito difícil saber esse número ao certo. Fato é que São Paulo é hoje o lugar definitivo de projetos migratórios bolivianos, desde aquela época. Então, se a gente fala de migração boliviana para o Brasil, a gente está
praticamente falando de imigração boliviana para São Paulo. É muito pouco. Pouquíssimos fluxos para o Rio de Janeiro. Há um trabalho agora recente da chegada deles a Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas. Mas mesmo assim, essas pessoas estão saindo de São Paulo para ir para essas outras cidades. Curitiba, o Rio, Belo Horizonte. O fluxo ainda para São Paulo tem linha de ônibus, que é Barra Funda, aqui o terminal da Barra Funda até La Paz. Tem algumas pesquisas, as pesquisas mais relevantes aí para analisar isso, mostraram como, principalmente na Bolívia andina, La Paz, Cochabamba, El Alto, que é uma cidade satélite de La Paz, que cresceu muito aí dos anos 80 para cá, essas cidades são as que mais mandam migrantes para São Paulo. E por quê? Porque o Carlos Freire, por exemplo, que é um pesquisador que fez o doutorado dele, o mestrado dele sobre esse fenômeno no Departamento de Sociologia da USP também, ele mostra como foram sendo construídos sistemas de contratação dessas pessoas transnacionais. Então, tem pessoas aqui em São Paulo, tem agenciadores lá nessas cidades, La Paz, El Alto, que fazem todo esse processo de contratar a pessoa que está lá, geralmente pessoas precarizadas, jovens, solteiros. Essas pessoas vêm para cá, com esses custos pagos, para arcarem com esses pagamentos aqui, já com o salário deles nas oficinas de costura. Esse sistema vigorou assim, com muita força nesse período aí, o que fez com que muita gente viesse para São Paulo, e ainda hoje ele é parte da estrutura econômica dessa comunidade. Oficina de costura, basicamente, e algumas pessoas que vêm para a cidade trabalham na oficina de costura, têm o objetivo de abrir sua própria oficina, que acho que eu ouvi muito isso na pesquisa. Ou eu vim para São Paulo trabalhar na oficina para até juntar dinheiro, comprar minha primeira máquina de costura e aí abrir minha oficina e recomeçar o ciclo, né? Agenciar a gente de lá para vir para cá trabalhar para mim. Mas muitas dessas pessoas no meio do caminho acabaram indo para o comércio ambulante ali na região do Brás, na região do Bom Retiro. Tem uma pesquisadora também da USP, a Patrícia Tavares de Freitas, que explica muito bem isso na tese de doutorado dela, esse processo todo de como essas pessoas foram migrando. Tem um outro pesquisador também que analisa isso muito bem, que é o Tiago Cortes, que até usa um conceito do Foucault de dispositivo, para chamar de dispositivo oficina de costura, que é um dispositivo que vai agenciando e vai fazendo circular, porque tem uma coisa muito interessante. As pessoas estavam lá em Buenos Aires, elas vieram para cá, mas de vez em quando elas voltam para Bolívia, ficam um período lá, voltam para São Paulo e vão para Buenos Aires, e quem vai agenciando esse fluxo todo são as oficinas desse dispositivo. Tudo isso para dizer que esse fenômeno cresceu naquele período, então estamos falando de uma primeira geração que chegou ali nos anos 2000, que já tiveram filhos aqui no Brasil, e esses filhos hoje têm 15, 20 anos, são adolescentes que são brasileiros, e aí eu chego nas fraternidades. É interessante, João, porque eu fui orientado pela professora Bianca, e eu lembro quando estava escrevendo o projeto, Bolívia é o tema da minha vida, assim, gente, desde o primeiro curso universitário que eu fiz, que foi jornalismo, eu terminei o curso fazendo um TCC sobre a Praça Cantuta, que é a praça dos bolivianos aqui em São Paulo, mas também queria refazer o circuito deles. Fui para Bolívia na época, tem uma história sobre isso que eu posso contar aí no final. Mas daí eu voltei até a praça, voltei a frequentar os circuitos que eu tinha ido na época, e foi quando eu descobri esses jovens, e foi quando me chamou muita atenção. Pô, a primeira vez que eu vim aqui, 2008, 2009, esses jovens não estavam aqui. As pessoas só falavam espanhol, um brasileiro que chegasse ali era estranho, falando português, consumindo os produtos da feira, da praça e tal. E quando eu voltei agora para escrever o projeto e começar a pesquisa, eu encontrei muitos jovens filhos desses migrantes de primeira geração, mas que nasceram aqui, que tem toda a cultura da cidade. Era muito interessante ver isso. E estavam ali nas fraternidades, estavam engrossando as fileiras das fraternidades. E eu lembro que nessa época a discussão com a Bianca era essa. Bom, eu vou estudar essa segunda geração. Ninguém pegou essa segunda geração. É muito recente esse fenômeno. Isso tem um lastro na literatura sobre migração no geral. Estudar gerações de mexicanas nos Estados Unidos. Ao começar a conversar com esses jovens, foi aí que eu cheguei nas fraternidades. E aí brilhou os olhos, assim, porque aí era mais interessante ainda o universo que era aquilo. Chegando, enfim, na segunda resposta, as fraternidades são basicamente grupos que reúnem fraternos, são chamados de fraternos, que basicamente eles dançam. A Bolívia tem muitas danças típicas, danças folclóricas que eles chamam, e as fraternidades se dedicam a dançar diferentes tipos dessas danças.
Então, na Bolívia, o grande acontecimento em que essas fraternidades se apresentam é no carnaval, o Carnaval de Oruro, que é carnaval reconhecido pela Unesco, etc. e tal. Nesse contexto, elas parecem muito com as escolas de samba brasileiras. São grupos que passam o ano todo ensaiando, que gastam uma grana para comprar roupa para o desfile acontece ali, aquilo ali é o horizonte temporal da vida das fraternidades, mas a diferença, ou não tanto assim, mas a diferença das escolas de samba, as fraternidades elas não se encerram só nas danças, elas acabam confluindo uma série de outras atividades, encerrando, assim, fechando. Os fraternos acabam ficando só ali. Então, campeonatos de futebol, excursões. Os fraternos de uma fraternidade geralmente são amigos que se veem, que saem juntos, e não com as outras fraternidades. As outras fraternidades são rivais. Mas o que é mais complexo é que as fraternidades também se dividem por essas danças que são muito hierarquizadas. Então você tem, por exemplo, a morenada, que é uma dança típica de La Paz, é uma dança do começo do século XX. Ela começou como uma paródia dos bailes crioulos de La Paz. Os índios ficavam do lado de fora, vendo os bailes, vendo os brancos dançando valsa, e tentavam imitar essa dança, parodiando um pouco. E isso virou a morenada, porque eles eram os morenos dançando a valsa. Então o passo da morenada, se vocês derem um Google aí, procurarem no YouTube, vocês vão ver que aparece uma valsa indígena. E a morenada acabou se tornando uma dança de uma elite chola, uma elite indígena de La Paz, que hoje é muito caro você dançar morenada. O custo das roupas, o custo dos adereços, para você participar da fraternidade, você precisa gastar uma grana muito alta. Então, assim, na Bolívia e aqui em São Paulo tem um subentendido que se você dança morenada, você tem muito dinheiro, você é rico. E tem bastante. Aqui em São Paulo tem pelo menos 3 fraternidades de morenada, sendo a principal delas Senhorial Illimani, que é uma filial da Fraternidade Senhorial Illimani de La Paz. E por outro lado você tem uma dança como o Salai, por exemplo, que ela é uma dança de Cochabamba, que é uma dança mais recente, ela surgiu ali no contexto universitário, Cochabamba é uma cidade universitária, e ela é uma dança que não exige muitos custos, ela não é... Você pode chegar em qualquer lugar e dançar o Salai. Então em São Paulo isso é muito interessante, diferente da Bolívia, você tem ali na Praça Cantuta aos domingos, festas muito luxuosas das morenadas, porque elas são bancadas por essas pessoas que têm dinheiro, e ao mesmo tempo você tem os grupos de Salai, onde estão basicamente os oficineiros, as pessoas que trabalham na oficina de costura, que saem da oficina para dançar o Salai ali no domingo na praça e voltam para casa para trabalhar durante a semana. Então tem um certo critério social também nas danças, que determina muito do pertencimento dessas pessoas às fraternidades. Engraçado, isso não tinha ficado tão claro na minha leitura sobre como essas castas, se é que a gente pode chamar assim, estavam tão ligadas às práticas. Para além da condição financeira, isso se replicava também na dança. Isso é muito mais forte na Bolívia, e eu acho até nesse artigo e na dissertação eu tento trazer isso o tempo todo, como as fraternidades elas migraram junto com os bolivianos para cá, mas não num primeiro momento. Existiam poucas fraternidades nesse período aí, início dos anos 2000. As pessoas estavam chegando aqui procurando emprego, precisando trabalhar. A Praça Cantuta mesmo era mais um espaço de encontrar trabalho nas oficinas. As pesquisas daquela época, tem um pesquisador que é o clássico aí do campo, que é um padre, Sidney Silva. E se você ler os textos dele do começo dos anos 2000, ali, 97, 98, a Praça Cantuta é descrita como um espaço com as barracas de contratantes. As pessoas iam lá fazer fila para ser contratadas para trabalhar nas oficinas. Hoje não é mais assim. Hoje a Praça Cantuta é um espaço cultural, por excelência. Tem muita gente que vai lá da cidade, que não é boliviana, inclusive vai lá para consumir os produtos, tem muitas festas, o carnaval acontece lá. Ou seja, virou um espaço muito mais cultural do que propriamente usado para essas urgências do cotidiano, essas urgências econômicas, etc. Mas lá na Bolívia isso é muito marcado. As morenadas, as outras danças, quem dança cada dança, também está marcando que posição social você ocupa. Em São Paulo isso parece ter informação, mas isso já é muito claro. As festas das morenadas que eu fui são as festas que inclusive as outras fraternidades aguardam para ir, para frequentar, porque geralmente vem bandas de fora, essas fraternidades contratam bandas do México, bandas argentinas. Os jovens bolivianos são muito fascinados por cúmbia. É uma música muito popular na América Hispânica. O reggaeton, a cúmbia. Tem um universo de grupos, né, que tocam essas músicas. E frequentemente eles aparecem aqui numa quadra de torcida organizada, em festas bolivianas.
E aí atraem assim a comunidade inteira boliviana, e quem pagou o cachê, quem pagou o hotel, foi um membro da fraternidade de Morenada. Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Vinícius, aproveitando um pouco o final do seu complemento e entrando um pouco mais especificamente no artigo em si e como você constrói ele, uma coisa que fica bastante evidente é que você destaca bastante o papel da mobilidade, justamente, e não a partir apenas dos objetos, porque você apresenta que existe ali um trânsito muitas vezes intercontinental dos instrumentos, das vestimentas, dos adornos que são usados, os materiais ritualísticos, mas você também traz essa questão da mobilidade dos sujeitos culturais que estão ali envolvidos no território de São Paulo. E aí você apresenta essa questão dos métodos móveis, que seria a forma como você enxergou esse problema. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse trânsito do ponto de vista dos objetos ritualísticos e também do ponto de vista dos sujeitos culturais, e um pouco sobre os métodos móveis e como eles te ajudaram. Então, o que acontece é que ao longo desse processo todo da chegada dos bolivianos para São Paulo, isso se tornou rapidamente uma atração para os pesquisadores. Isso acontece muito, assim, quando um fenômeno começa a se tornar muito escancarado, assim, rapidamente atrai pesquisa, e aí tem um boom de pesquisas, de pesquisadores. E aconteceu isso com os bolivianos em São Paulo. De 2010 ali em diante, começa a ter muita pesquisa. Mas como tinha pouco material, tinha só ali o Sidney Silva sozinho escrevendo sobre os bolivianos, essas pesquisas precisaram dar conta desse fenômeno econômico, dessa estrutura econômica. Então é o dispositivo oficina de costura, é quem está contratando. A Patrícia Tavares, na tese de doutorado dela, ela constrói toda a história desse processo. Então os bolivianos vinham para trabalhar na oficina, essa oficina era de propriedade de um sul-coreano, no Bom Retiro. Aí, em dado momento, os sul-coreanos se retiraram dessa parte do negócio, passaram a só se preocupar com o comércio das roupas, das oficinas, e aí quem passa a ser os proprietários das oficinas são bolivianos também, e aí surge essa coisa que é muito comum nos jornais, que é o boliviano explora o boliviano, que na verdade é quando os bolivianos começam a ter suas próprias oficinas, etc. As primeiras pesquisas precisam dar conta disso. A necessidade delas era dar conta desse fenômeno econômico, como as pessoas chegavam aqui e se organizavam, como elas trabalhavam, etc. Tem um trabalho no meio desse período aí, que é o da Yara Ronick, que tenta discutir um pouco a territorialidade de toda essa chegada. As pessoas estavam ficando, as pessoas estavam morando, etc. Mas muito pautada pela lógica do trabalho. Então, a Yara foi atrás dos dados do SUS, dos dados da Prefeitura de São Paulo, do próprio censo, para tentar fazer um mapa da cidade e colocar essas pessoas no mapa. Então, chegou a dado momento que tinha uma conjunção de pesquisas sobre o assunto, mas pesquisas baseadas nessa rigidez metodológica, baseada no trabalho, lugar onde trabalha, lugar onde mora. A Yara até foge um pouco disso quando ela tenta mostrar esse fenômeno que eu estava contando, das pessoas que estavam numa parte da cidade, trabalhando numa oficina, e elas migravam para outra parte da cidade para trabalhar em outra oficina. Aí elas iam para Bolívia, ficar um tempo lá, aí ficavam lá, e acontecia alguma coisa lá na Bolívia, voltavam para São Paulo ou iam para Buenos Aires. Ela ainda captou um pouco desse movimento. O que eu tentei fazer no meu trabalho foi pegar um movimento diferente, que na verdade não foi uma tentativa minha, foi o fenômeno acontecendo aos meus olhos, e os métodos móveis eram a única possibilidade de dar conta disso. Porque as fraternidades, elas são o contrário da rigidez, elas não ficam paradas, elas não estão sempre no mesmo lugar, elas não estão fazendo as festas nos mesmos espaços. Então, quando eu comecei a participar das festas das fraternidades, principalmente das fraternidades de Morenada, eu comecei a ver que, elas têm um calendário, chama ciclo de festas ali para eles. É um calendário de festas, é um período do ano, ou que atravessa o ano, mas é um período em que várias festas vão acontecer, já estão marcadas para acontecer. Homenagens a blocos que compõem as fraternidades,
festas cristãs, catolicismo popular é muito forte na Bolívia, e essas festas elas vão atravessando a cidade. Então, num sábado acontece uma festa na Vila Guilherme, que é na Zona Norte, que é uma região onde tem muitos bolivianos ali, no próprio mapa da Yara Ronick. Aí, na semana seguinte, vai ter uma outra festa, mas é lá no Arthur Alvim, que é no extremo da Zona Leste, porque lá tem uma capela onde está a santa que está sendo homenageada. Essa festa acontece de tarde e à noite tem o show que essa fraternidade contratou para terminar a comemoração, que acontece no Belenzinho, nas margens do Rio Tietê, muito mais para cá da Zona Leste. Aí, no mês seguinte, essa mesma fraternidade tem uma outra festa no Canindé, que é no centro de São Paulo, na periferia do centro. Ou seja, se você começar a olhar o ciclo de festa das fraternidades, você começa a perceber que elas circulam ao longo desse ciclo, ou seja, esse ciclo já é uma mobilidade temporal, mas dentro desse ciclo elas vão circulando pela cidade. É o contrário da rigidez da oficina, que é sempre no mesmo lugar, ou da casa, que pessoas moram no mesmo lugar. Inclusive, uma característica do fenômeno boliviano em São Paulo é que as pessoas trabalham e geralmente moram no mesmo lugar, moram em cima, trabalham embaixo, etc. E as fraternidades eram o contrário disso, eram um movimento. Então, quando eu percebi isso, que não era só restrito às morenadas, eram as outras danças também, os salais, os caporales, que são fraternidades também que reúnem a maior parte desses jovens de segunda geração. Esses jovens não estão na oficina de costura, porque os pais já estão aqui há mais tempo, a maior parte deles são profissionais liberais. Então esses jovens vão dançar em baladas, são convidados para festivais culturais, eles têm inclusive mais entradas na cidade, eles são chamados para festivais no Museu da Imigração, tem aniversário de uma cidade, a prefeitura vai lá e chama ele, aniversário de Itacoaxetuba, tem um festival e eles vão dançar e tal. Então eles ficam circulando, tanto no tempo quanto no espaço. Os métodos móveis aí, o principal método de pesquisa foi acompanhar, seguir essas pessoas, e aí a partir disso eu fui vendo que seguir as pessoas era pouco, tinha que seguir os objetos que essas pessoas fazem circular, que são muitos, que as fraternidades dependem disso, de fantasias, de instrumentos musicais, de dinheiro que circula, porque as roupas são compradas da Bolívia, costureiros bolivianos que recebem as encomendas, então o dinheiro vai para lá, as roupas vêm para cá, então tem uma mobilidade transnacional desses objetos. Tem muitas mobilidades dentro. Para pensar as fraternidades na cidade, para focar um pouco nisso, é justamente esse fenômeno, como eles vão se movimentando na escala urbana, assim, ao longo do tempo. E mais interessante é que todo esse ciclo de festas, ele tem um horizonte único, que reúne uma vez por ano todas as fraternidades, que é uma festa que acontece em agosto, no começo de agosto, chamada Fé e Cultura, que ela tem uma relação com a data da independência da Bolívia, que é 6 de agosto, mas também tem uma relação com festas, uma festa uma das santas padroeiras da Bolívia que acontece nesse período também. E essa festa reúne todas as fraternidades que estão em São Paulo, ou quase todas, lá no Memorial da América Latina. Quem é de São Paulo conhece, é um espaço bem grande. E esses ensaios, essas festas, homenagens que vão circulando, todas elas vão ao mesmo tempo tendo o objetivo de criar o espírito e ao mesmo tempo reunir dinheiro e reunir fraternos, etc., para o desfile do 6 de agosto. Esse é o grande horizonte temporal e espacial das fraternidades em São Paulo. Vinícius, você já deu uma prévinha pra gente sobre a minha questão, que seria entrando um pouco mais de forma direta nessa festa Fé e Cultura, que você nos conta que é o centro de todas as mobilidades que essas fraternidades promovem ao longo dos ciclos. Você poderia falar um pouquinho mais sobre essa forte adesão pelo povo boliviano e também um pouco sobre a festa em si, como, por exemplo, a questão do convívio entre o sagrado e o profano nessa festa? Sim, legal. Como eu estava dizendo, ela já tem por excelência aí uma relação entre uma certa data cívica, que é a independência do país, e uma relação religiosa. Ela é uma festa relacionada com a Virgem de Copacabana, que é a grande santa padroeira boliviana. Na última festa que eu fui, que foi em 2019, no ano seguinte não ia ter por causa da pandemia, a organização da festa, que é uma associação cultural de fraternidades bolivianas de São Paulo, então para vocês verem o tamanho da coisa, em dado momento precisou-se construir uma associação que ficaria responsável por organizar, por coordenar as fraternidades, por
dar um certo ordenamento para ela. Essa associação disse que 40 mil pessoas estiveram lá, fora quem desfilou. As fraternidades têm também centenas de membros. Então, fora os fraternos, estavam ali também 40 mil pessoas, majoritariamente bolivianos que moram na cidade. A festa começou, ela aconteceu até meados aí de 2006, 2007, ela acontecia no pátio da Igreja Nossa Senhora da Paz, que é uma igreja em São Paulo famosa por sua relação com migrantes, com receber imigrantes. Hoje, ela tem um trabalho muito forte com haitianos, por exemplo, que foi, acho que, depois dos bolivianos, a grande onda migratória para São Paulo. Muitos bolivianos e hoje muitos haitianos, às vezes, chegam em São Paulo só com o endereço da igreja, não sabe mais nada, só sabe como chegar lá. A festa acontecia ali, ela era muito menor, muito mais restrita, ela era organizada pela própria igreja, e aí é onde acontecia o conflito mais intenso dessa coisa do sagrado e do profano, porque por uma série de questões aí, que acho que a gente iria muito longe, mas esse catolicismo popular, cholo, andino, que se reflete aqui em São Paulo, ele é na verdade, para usar uma palavra muito ruim, ela é na verdade resultado de um sincretismo muito forte que aconteceu no momento do encontro lá entre os invasores espanhóis e as religiões andinas. Então, as santas católicas, elas têm referentes de divindades aimarás ou quechuas, por exemplo, e algumas práticas são essenciais, são parte dessa festa. Uma delas, muito importante, é a chalar, que não é muito distante da experiência brasileira, que é aquela, no Brasil diz, dar o golinho pro santo. Você tá tomando uma bebida, você dá um golinho pro santo. A chala é justamente isso, você toma um gole de cerveja, um gole de chicha, e aí você joga um pouco na terra, você tá dando alimentando ali a Pachamama também. Isso é fundamental, assim, tem datas religiosas como essa, por exemplo, que você tem que chalar a casa inteira. Então tem rituais em que o Sidney Silva descreve isso nas pesquisas dele. Famílias inteiras chalando a casa, jogando cerveja pela casa, para prosperidade. E isso acontecia no pátio da igreja. E isso gerava muito conflito, né, com a bebida alcoólica, a igreja, etc. E foi esse um dos motivos de fundo que fizeram com que surgisse uma associação e que a associação levasse a festa para o Memorial da América Latina. Tanto aqui em São Paulo quanto lá na Bolívia também tem uma festa muito parecida com essa, que se chama Festa do Gran Poder, em La Paz. Há críticas muito fortes de que a festa, na verdade, ela só tem sentido para esses fraternos porque é o momento em que eles se embebedam. Então tem essa narrativa muito forte da associação da festa com a bebida. Eu li muito material assim, da própria Bolívia relacionando esse tipo de apontamento, esse tipo de crítica como um racismo mesmo. Os brancos bolivianos dizendo os índios fazem festa para se embebedar e tirando toda a riqueza da festa, que vai para muito além disso. E em São Paulo também, há muita crítica dos próprios bolivianos. Inclusive quando eu frequentava a Praça Cantuta, tinha um rapaz lá que eu costumava conversar que falava isso. Falava, olhava para o pessoal dançando ali e falava, eles só querem se embebedar. O sonho do cholo é colocar um terno para ficar parecido com o branco e ficar bêbado na festa. Aí você vê uma forte correlação entre o que é sagrado para cada um que está envolvido e o que é o profano. Mas a festa hoje ela é completamente retirada do contexto da igreja. As outras festas das fraternidades, sim, elas permanecem ainda muito dentro da órbita cristã, mas elas são divididas, o que é muito interessante. Então, por exemplo, tem a festa de uma santa, de uma divindade geralmente cristã, uma padroeira. Aí, esse dia tem dois momentos. Tem um momento que as fraternidades vão lá, fazem a procissão perto da capela. Tem muitas capelas aqui na periferia de São Paulo que tem lá a imagem da padroeira. Aí faz a procissão, tem a missa, o padre benze as coisas das fraternidades. E aí, à noite, depois tem a festa, que aí são totalmente esses símbolos, esses objetos, esses rituais que são muito indígenas, são muito próprios dessas cosmologias, para usar uma expressão comum aí dos pesquisadores, dos antropólogos principalmente, cosmologias aimarás, quechuas, e aí não tem muito espaço. Eu fui uma vez numa festa que eu até achei interessante, assim, foi a única festa que eu fui em que eles chamaram um padre. E aí o padre aceitou com a justificativa que ele só podia fazer lá o processo da missa e benzer as coisas antes da festa. Então ele chegou lá, teve a missa, quando ele foi embora que o pessoal começou a tomar cerveja, que as bandas entraram e começaram a tocar, etc. Muito bom, Vinícius. É muito bom ouvi-lo falar também sobre a pesquisa que traz esses detalhes, essas nuances que nem sempre no texto a gente consegue captar. Ainda que o texto seja muito bem escrito, né?
eu li parte da sua dissertação, li esse artigo e acabei também caindo no artigo que você publicou na Piauí, onde fala sobre o Evo. Eu gostaria, Vinícius, se possível, se você contasse um pouco, você falou das várias circulações que a pesquisa acompanhou, né, circulação de pessoas, de coisas, mas uma chamou minha atenção de uma forma bastante significativa, que é a questão do dinheiro, né, sobretudo em relação ao financiamento das festas. Como que se dá essa relação de financiamento, uma disputa de ostentação entre as famílias que financiam, e de onde vem essa grana que faz essa festa acontecer de forma tão grandiosa, eu diria? Excelente, João. Isso é uma das coisas mais intrigantes assim da pesquisa, que eu também acho que preciso aí um doutorado com isso, talvez, e pesquisar isso melhor, porque isso apareceu até quando eu já estava muito focado nas fraternidades e entender essas circulações, e aí quando apareceu a figura do passante, que isso me mobilizou de uma tal forma, assim, eu já estava muito encaminhado já para a coisa das circulações na cidade. O passante é essa figura que, como diz o nome, ele tem que passar a festa adiante. Então toda festa, qualquer festa, festa de um bloco, festa da fraternidade, festa de homenagem a uma santa, festa de aniversário, batismo, que é uma festa muito importante para os aimaras, chama Hutusha, uma festa de batismo que corta-se o cabelo da criança pela primeira vez. Esses passantes são pessoas que são convidadas pelos fundadores das fraternidades, ou em alguns casos são votados para passar a festa para o próximo passante. Então todo ano, cada festa tem um casal, nunca é uma pessoa só, é sempre um casal, que fica com essa função de passar a festa adiante. Passar a festa, basicamente, é pagar a festa. Você tem que financiar a festa. Tem que fazer a festa acontecer e você tem que despender recursos para isso. Isso tem origem também nas comunidades aimaras pré-invasão, onde você tinha uma figura parecida com essa, que era responsável por fazer o que alguns autores chamam de empobrecimento ritual. Era uma forma das comunidades se manterem equilibradas, se manterem iguais, mais ou menos iguais, não ter tanta desigualdade. Não ter uma pessoa muito rica e pessoas muito pobres. Então, se alguém enriquecia muito, se alguém ali na colheita tal, tinha uma colheita muito boa, ela precisava promover um empobrecimento ritual em que ela dava parte ali do seu excedente para a comunidade numa festa. E isso, com o passar do tempo, se transformou em várias dessas figuras. Uma delas é o passante. Tem vários outros. Tem os prestes, por exemplo, que são outras figuras importantes que também fazem esse tipo de processo. Mas em São Paulo, o que há mesmo são os passantes, que são figuras das morenadas também, é importante dizer. As morenadas são as fraternidades que têm passantes. O dinheiro vem basicamente do trabalho que eles possuem. Essas pessoas aqui em São Paulo são grandes comerciantes, então tem lojas de roupas no Brás, no Bom Retiro, ou então alguns até trabalham com comércio exterior, fazendo esse vai e vem de mercadoria da China para ser vendido aqui. Isso é um fenômeno pouco explorado também. O Carlos Freire, citando ele de novo aqui, ele aborda um pouco isso no trabalho dele, mas pouca gente estudou isso ainda. Esses migrantes que estão aqui fazem circular containers de mercadorias para vender aqui nas ruas de São Paulo, ou basicamente são donos de oficina de costura. Então o dinheiro vem desse tipo de atuação, que é onde as pessoas estão locadas, onde as pessoas ascenderam socialmente. E aí, entrando nesse segundo ponto da sua pergunta, é que na Bolívia, e aí por consequência aqui, o passante também se tornou uma figura que é julgada por quem está na festa. Isso eu comecei a ouvir muito das pessoas que eu ouvia na pesquisa. Então, vai ter uma festa em tal lugar e os passantes são fulano e fulana. Os passantes do ano passado trouxeram 3 bandas de cúmbia, a festa foi num espaço em tal lugar, tinha isso, tinha aquilo outro, etc. Esse ano tem que ser melhor, porque senão o passante desse ano vai ter passado fraco, passado flaco, que era como dizia, passou flaco, passou ruim, não passou tão bem a festa adiante. A função do passante do momento é sempre que a festa seja melhor que a festa anterior. Se a festa não é tão boa, é a honra dele, é o status social dele que está em jogo dentro da comunidade. Então, quando o passante se investe nessa posição, ele tem que despender o máximo possível de recursos para fazer a festa acontecer. Agora eu vou pedir para o Vinícius ele retomar um pouco a questão histórica do trabalho, porque eu achei bastante interessante que ele traz a reconquista de La Paz e traça um paralelo com essa expansão boliviana, territorialmente falando, na cidade de São Paulo.
Então, eu gostaria que ele falasse um pouco sobre a Reconquista de La Paz, que ele apresenta no artigo, e sobre essas relações e também sobre as diferenças, se possível. Bom, para primeiro falar da Reconquista. Isso, na verdade, vem de uma série de pesquisas feitas na Bolívia, em torno das fraternidades. Lá na Bolívia você tem bastante pesquisa, muitos autores que estão debruçados aí há algum tempo já sobre esse fenômeno. Um deles que vale ler tudo que escreve, assim, é o Javier Flores. Tem alguns autores que vêm até de fora, tem um antropólogo britânico chamado Nico Tassi, que também foi até La Paz e fez uma série de pesquisas sobre isso, tem um livro sobre isso muito interessante, muitíssimo interessante. Mas basicamente o que eles estão dizendo é que La Paz era uma cidade indígena, a cidade chama Chuquiagomarca, na verdade. Quando da invasão espanhola ela foi destruída, como todas as outras cidades que eram grandes na época da invasão, e se tornou Nuestra Senhora de La Paz, uma santa espanhola. E nesse processo todo da colonização, os índios acabaram, os indígenas que ali habitavam, acabaram sendo jogados para as periferias, para as margens da cidade. E o centro da cidade, onde fica lá o Palácio Presidencial, onde fica a praça central da cidade, era um lugar para os crioulos europeus brancos. Até por volta da década de 50, começo da década de 60, era um verdadeiro apartheid. Os indígenas não passavam de um certo espaço da cidade, não podiam passar. O centro da cidade era um centro branco. Tem inclusive um rio que marcava, que agora é uma avenida, passa por cima desse rio, mas esse rio marcava a fronteira onde os indígenas habitavam e onde os crioulos brancos moravam na cidade. E tinha a festa do carnaval era organizada pelos brancos ali no centro e nos bairros periféricos, fundamentalmente nesse bairro chamado Xijin, que é um bairro que fica numa montanha de La Paz, era onde aconteciam essas festas e onde surgiam essas fraternidades de morenada. E onde começou a acontecer a festa do Gran Poder, que hoje é a maior festa indígena urbana da América Latina. Uma festa gigantesca que acontece entre junho e julho em La Paz. Essa festa, ela obedecia essa lógica de restrição de circulação na cidade. Então ela é um desfile, as fraternidades dançavam pelas ruas do bairro, chegavam até ali a fronteira e elas voltavam para dentro do bairro. Por uma série de processos econômicos, em dado momento, essas pessoas começaram a enriquecer, esses cholos, essa figura muito importante de entender, que é o cholo, que é o indígena urbano, mas não só, tem uma identidade também cholo. Essas pessoas começaram a enriquecer e começaram a querer ocupar outros espaços sociais na sociedade boliviana. Começaram a querer romper com essas restrições físicas e que também eram sociais. Essas fronteiras geográficas, elas terminam ali nesse período, começa a ser possível entrar no centro da cidade, mas a festa não. A festa permanece restrita. As autoridades da cidade nunca deixam a festa do Gran Poder passar da fronteira ali do rio, da avenida que ficava em cima desse rio. E aí nos anos 70, e é que é muito interessante, tem uma ditadura, começa uma ditadura na Bolívia, de um governo militar, de um general chamado Hugo Banzer, e ele perde muito apoio popular. E ele percebe que ele pode retomar um certo apoio da população se ele justamente fizer esse movimento de deixar as fraternidades entrarem no centro de La Paz. E aí tem esse ano, que é 1974, quando não apenas a cidade permite que a festa entre até o centro da cidade, como o Hugo Banzer vai lá e dança na frente. Ele entra no desfile e dança à frente das fraternidades. Isso é um grande marco para as fraternidades, mas para a própria cidade, para a própria cosmologia indígena, para a própria história social boliviana. Então você pensa que até ali, não apenas assim era coisa de índio, bêbado, etc, misticismo, tal, como não podia passar de certo espaço. E ali, naquele ano, não apenas muda, como o presidente do país vai lá e dança na frente das fraternidades. E a partir dali, a festa começou a acontecer todo ano, indo até a Praça Central de La Paz, onde tem uma igreja da época da colonização, como se em São Paulo, como se eles tivessem chegado, enfim, à Praça da Sé. Eu acho que o melhor exemplo aqui de São Paulo é a Avenida Paulista, que é um lugar que quando uma fraternidade foi dançar lá, 2013, 2014, a sensação deles era essa: nós chegamos aqui, na Paulista, chegamos no coração da cidade. Bom, essa foi a reconquista de La Paz. A cidade era deles, ela foi tomada, eles foram restritos a uma certa fronteira da cidade, e por meio das fraternidades eles puderam voltar a ocupar a cidade inteira. Ou seja, como fraternos eles puderam voltar a ter a cidade que era deles. Esse jogo na minha pesquisa,
para mostrar como, da mesma forma, em São Paulo, é só sendo fraterno que você consegue circular por espaços que antes estavam restritos. Não formalmente, não é que um boliviano que mora na cidade não possa ir até uma certa região, pode frequentar um certo lugar central, a Avenida Paulista, ou o centro da cidade. Mas, de certa forma, por uma série de questões de estrutura econômica, por uma série de restrições informais aí, próprias da lógica dessa migração, essas pessoas não frequentavam esses espaços. E é como fraternidade, como fraterno que elas vão. Não apenas objetivamente, ou seja, sendo, vamos lá dançar na Paulista, como foi na ocasião dessas fraternidades, mas também sendo convidadas pela cidade. A cidade passa a convidar essas pessoas a dançarem como fraternos. Então, de certa forma, é uma empície da cidade para além dessa chegada como migrante andino, esse fenótipo que é tão carregado pelo paulistano. A fraternidade permite que essas pessoas circulem de uma outra forma e circulem por espaços que eles não ocupam. Acho que esse é o grande ponto. Ao longo da pesquisa eu vou mostrando como essa circulação das fraternidades acontece de forma primordial nos lugares onde os bolivianos moram. Então tem muita festa boliviana na Zona Leste, porque tem muitos bolivianos na Zona Leste. Tem muita festa boliviana na região da Casa Verde, da Vila Guilherme, da Vila Maria, que é onde também tem muitos bolivianos. Hoje tem acontecido muitas festas em Itaquaquecetuba, que é uma cidade muito boliviana. Tem gente que diz assim que o primeiro prefeito boliviano brasileiro daqui vai ser em Itaquaquecetuba, porque é uma cidade muito boliviana mesmo. As festas acontecem lá também. Mas não só. O que comecei a perceber de forma muito incipiente ainda é que essas festas estão começando a ir para fora dessas regiões. Estão começando a ir para o centro da cidade, estão começando a ir para espaços culturais, para dispositivos culturais, está começando a ir para a Avenida Paulista, está começando a ir para parques, está começando a ir para outras cidades da região metropolitana, no ABC, está indo para discotecas, está indo para espaços que a primeira geração jamais imaginou ocupar, e que essa segunda geração ocupa e ocupa muito. Vinícius, para a gente ir caminhando para o final, queria perguntar se você poderia nos atualizar um pouco sobre como essas celebrações, que antes uniam milhares de pessoas, foram afetadas pela pandemia da Covid. Muito importante abordar esse assunto. Bom, eu acabei a pesquisa em 2021, defendi a dissertação em agosto, e desde então passei a acompanhar também, até por causa das medidas de isolamento já durante a pesquisa, boa parte eu acompanhei à distância, meio de redes sociais, etc. A primeira medida que essas associações tomaram, mas também as fraternidades acabaram tendo que obedecer às regras aqui da cidade, foi cancelar. Cancelaram todas as festas que estavam programadas, o ciclo de festas ficou totalmente interrompido. O que é muito relevante, porque o ciclo de festas ele não existe só para as pessoas festejarem. O que está em jogo no ciclo de festas é a própria reprodução dessas pessoas como sujeitos na cidade. Elas circulam pela cidade, elas experimentam a cidade, elas consomem a cidade por meio desse ciclo. E a festa é importante para eles, para a própria lógica festiva deles, os sentidos festivos. As festas acontecem porque elas têm uma relação muito próxima do mundo do trabalho. Essa é uma outra discussão importante também. Não é nem trabalho, não é nem lazer, é uma conjunção dos dois. A festa tem uma relação intrínseca com o trabalho e vice-versa. Então festejar, até do ponto de vista cosmológico, não é só na nossa percepção, vamos para uma festa, vamos lá se entreter. A festa, para essas pessoas, tem uma lógica de reprodução comunal, uma lógica de reprodução econômica. Ela tem um sentido estrutural, para usar uma ideia clássica da sociologia. É estrutura, é um fato social. Relevantíssimo. Então, quando ela deixou de acontecer, todos esses fenômenos também, toda essa estrutura parou de funcionar. Essas reproduções todas pararam de acontecer. E isso é tão importante dizer isso, que a gente via algumas festas acontecendo mesmo com proibições. Então, assim, naquele momento, era uma chuva de críticas. Pô, essas pessoas querem dançar, mesmo com essa pandemia, essa doença tão mortífera. Essas críticas não estavam erradas, mas no pano de fundo você tinha justamente isso. A festa ela não é a balada, não é a discoteca, não é uma festa de aniversário que ela pode não acontecer. De certa forma, ela tem um sentido fundamental de existência, ela precisa acontecer. E esse era o grande paradoxo ali, né, da época da pandemia. É uma festa que não é só entretenimento, é muito mais do que isso, mas ao mesmo tempo que estava restrita a um acontecimento global muito mais relevante. Mas as festas pararam, a festa do Memorial da América Latina, por exemplo,
ficou esses anos todos sem acontecer, vai acontecer só no ano que vem. Esse ano, até onde eu sei, também não tem plano de acontecer ainda, porque não teve tempo hábil para organizar, a prefeitura ajuda a organizar, e as festas acabaram sendo restritas, elas continuaram acontecendo em menor número, mas elas acabaram saindo desses espaços públicos, desses salões de festa, desses espaços de shows, e foram acontecendo em casas, ou mesmo às vezes na Praça Cantuta. E para terminar, é importante dizer que muitos bolivianos de São Paulo vivem ainda de forma precária. Muitas famílias habitam os mesmos espaços pequenos. As oficinas de costura também são espaços pequenos, que reúnem muita gente, etc. Então, muita gente morreu. Muitos bolivianos fraternos morreram. No período crítico da pandemia em São Paulo, toda semana eu recebia alguma notícia, morreu o guia da fraternidade e tal. Foi um período triste, assim, porque muita gente se contaminou e muita gente morreu. Se perdeu muita bagagem, muita gente que era mais velha da comunidade também, que tinha vindo para São Paulo nesse primeiro momento, que tinha pavimentado o caminho das fraternidades também, foram vítimas da Covid. Vinícius, em nome de toda a equipe, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui no Urbanidades. Foi muito bom poder discutir o seu artigo e conhecer mais sobre a sua pesquisa. Tenho certeza que agregou muito, tanto para nós e também agregará para todos os nossos ouvintes. Espero que vocês tenham gostado. Minha dissertação está disponível na internet e se vocês derem uma bugada aí, não precisam ir muito longe, vocês conseguem ver bastante dessas danças, o salai, a morenada, o caporal. Eu fiz muitas fotos durante a pesquisa, que eu acho que essa pesquisa precisava ter esse aporte fotográfico. As festas são muito coloridas, tem muita gente e elas têm símbolos muito diferentes de tudo que há no quesito festividades brasileiras. Então eu fiz bastante fotos. Eu estou no trabalho de publicar essas fotos aí nas minhas redes sociais. Tá? O meu Instagram é Arimandia. Tem muitas fotos da pesquisa lá, por exemplo. E no próprio Instagram tem o link para um banco de imagens que eu estou montando, que tem imagens que eu faço da cidade, tem muitas fotos também da pesquisa. Seria legal se as pessoas quiserem entrar lá, vou ficar feliz. Este episódio foi editado por Renan Martelli. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidades no Instagram e a página do Urbandata no Facebook.